Eu tô percebendo, né? Caiu, a qualidade nunca voltou, enfim, a ser uma qualidade decente da cobertura da mídia convencional, mas agora caiu muito, né? Veio a Ucrânia, veio a Venezuela, agora quer dizer, ela despenca, né, a qualidade, e eu tô percebendo que existe acho que é efeito das redes sociais, né? São análises assim que duram uma É hora, né? isso, é A isso, é análise, isso. né? Ela É não isso. passa disso, né? Não tem análise estrutural mais das coisas, né? Até eu fiz um xadrez, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem aí, sobre a natureza da mídia. Eu estava conversando com o Godinho aqui, o meu amigo Godinho, o compositor, ele Um estava dos todo. maiores compositores do Brasil, só isso. É o compositor paulista hoje por excelência, né? E o Godinho estava espantado com o pessimismo da mídia. Por que a mídia quer isso? É interesse financeiro? É mais complexo que isso. O que nós tínhamos antes do chamado jornalismo de esgoto, o Conde, era chamado jornalismo feijoada. A Folha fez isso, o Frias fez isso, o seu Frias lá foi genial, transformou a Folha no jornal mais influente nos anos 90. Ou seja, todo mundo lá, cada um com sua posição lá, um mais à esquerda, um mais à direita, um fazendo contraponto, outro mediando, pereré, pereré. Isso é feijoada, para todos os gostos. Agora, a linha do jornal vinha de uma chamada inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva? É a direção de jornalismo interagindo nas reuniões de pauta, a redação interagindo para pegar o chamado espírito das ruas. E daí dava uma linha. A Folha exagerava muito, porque quando ela começou com aquele negócio de escandalizar, mas deu certo. Então, o espírito das ruas, hoje em dia, depois que você teve o jornalismo de esgoto, a fase do jornalismo de esgoto provocou uma deslegitimação da direção. Porque o que acontecia? Era o tacão, tem que falar assim, tem que falar assim, era um tacão golpista, tem que derrubar o governo, e tirou a legitimidade do pessoal. Então, aquele jornalista mais criativo, que buscava se diferenciar com matérias, perdeu espaço. Até eu separo duas coisas: o caráter público do jornalista e o caráter privado. O que é o caráter público? A maneira como o jornalista é visto pelo leitor. E o privado? A maneira como ele atua na redação. Quando você cria esse jornalismo de esgoto, os jornalistas sem caráter privado sobem. Os com caráter privado, eles vão para a retranca. Não podiam falar nada. E é interessante que muitos ótimos jornalistas de papel saem e são contratados aí por veículos de. A UOL fez muito disso aí também, de contratar e fazer a feijoada lá. Né? Quando volta agora, daí você tem o período da uniformização terrível aí, que termina quando vem, depois do impeachment, com uma diretora de jornalismo da Globo, que entra em O Globo, acho que é Daniela Pinheiro, se não me engano, que ela chega lá e raspa todo o pessoal do jornalismo de ódio que tinha lá. Conde, a arrogância desse pessoal do jornalismo de ódio era tão grande que o Augusto Nunes, na época, na Jovem Pan, ameaçou a direção do Globo, do jornal o Globo, se demitisse um parceiro dele lá de jornalismo de ódio. Daí limpa a área e daí você começa a voltar gradativamente à feijoada anterior. Só que agora, quem define, eles têm que atender a linha da empresa, tem que atender o público. Só que o público é o público das likes, é o que tem de mais primário, mais grotesco aí. Então vira esse jornalismo de caça-like aí que é terrível. Né? Hoje, a colunista da UOL fala que o Lula, enquanto troca ser estadista por falar de avião. Daí você vai ver a matéria, onde que ele estava falando de avião? Num almoço com brigadeiros. Eu queria que Queria falasse que do ele falasse do quê, né? De navio. submarino. Agora eu tenho uma tese aqui, eu quero saber o que você acha. Tá chegando muitos comentários aqui, eu já vou ler essa rodada. Mas assim, o que está acontecendo? O Bolsonaro, ele está quase que esquecido, né? Cuidando da defesa dele, né? Inclusive, prudentemente, tá lá quieto, né? Sem falar nada, sem tuitar, sem postar. Amarelinho, amarelinho. Amarelinho, parece um pintinho molhado, né? Tá lá, né? Assim, o que acontece? Não tem inimigo político para confrontar o Lula. Não existe, não Não, existe. não. Simplesmente não existe. O que eu estou vendo a imprensa fazer nesses últimos dias? Colocar o Lira contra o Lula, fazer do Lira esse inimigo político do Lula.
Aí não mora justamente um perigo nesse momento? Não, porque à medida em que o Lula se revela, desmoraliza qualquer um. Você pega o Estadão, a manchete principal do Estadão, deixa eu ver se continua aqui, mas até há pouquinho, a manchete principal do Estadão era o seguinte: líder da oposição no Senado diz que o arcabouço é uma narrativa ficcional e começa capenga, diz o líder de oposição no Senado. Leia a Rogério entrevista. Marinho. Ou seja, não tem assunto. Você, para conseguir uma manchete contra o Lula, você vai entrevistar o líder da oposição do Senado, que fala sobre um tema que ele não domina. Rapaz, mas é demais, é demais. A leitura foi que o Arthur Lira chantageou o Supremo, pressionou para as eleições e tudo mais, né, para dizer que o Supremo é autoritário e tirou a autoridade do parlamento. Mas esse é um ponto, por que tem que tirar o Lira aí? O Lira, ele comanda um poder relevante que é a Câmara. Se amanhã ele pega essa bancada bolsonarista da bala, do boi e tudo, e aprova qualquer negócio que desestabilize o governo, qual é o comportamento das Forças Armadas? As Forças Armadas, esse negócio do profissionalismo delas, se tiver um álibi legal aí, elas entram no jogo também. Por isso que a urgência de as forças democráticas exporem, eu não digo dar golpe em cima do Lula, do Lira, não, mas colocar limites e trazer a biografia dele aí à tona, né? Nassif, vai separando o caos aí, que hoje tem caos no final aqui do nosso... Ronald Joenir Mendes, salve parentes, salve Nassif Conde. Em 2019, o Cid Gomes disse que surgia um novo Cunha, em relação ao Lira, chamando-o de grande chantagista. Abraço. Aliás, dizem que o Cunha é um grande conselheiro dele atual, né? Né? Ele vai, mas assim, a gente sempre, até a esquerda, né, sempre falou assim, o Lira, né, canalha, não sei o quê, mas ele ontem se mostrou que ele não é tão pistolão assim quanto parece, né? O Zé Guimarães ajudou na eleição dele, dizendo que era o melhor quadro dentro das circunstâncias seria ele, né? Quando você pega o Eduardo Cunha, tinha quadros do PT na época lá que me ligavam e falavam, não, ele é um bom pai de família. Gente, não estamos falando de pai de família. Nós estamos falando de um cara que... E, aliás, a única vítima do caso Eduardo Cunha, graças aos abusos da Lava Jato, sou eu. Porque eu fui processado por ele e condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio por difamar Eduardo Cunha. Tá aí, mais um troféu para o Nassif aí.